pessoal, tudo bem? Márcio Antunes, professor de inglês particular e tradutor e intérprete aqui na Império Com, falando no canal do YouTube. A dica de hoje é bastante interessante. Eu gostaria de estar falando a respeito de um tópico gramatical chamado presente perfeito. Present Perfect. Tudo bem? Agora, eu gostaria de que vocês prestassem bem atenção para que possamos fazer uma análise e depois o comparativo com a língua portuguesa. Prestem bem atenção neste exemplo. My car has been broken down. My car has been broken down. Traduzindo, meu carro parou de funcionar. Correto? Pois bem, façamos agora uma pequena análise. Vocês perceberam que eu utilizei na oração broken down. Eu estou falando de to break down. To break down é um verbo, mas ele é composto de verbo e preposição, portanto é chamado de phrasal verb. Phrasal verb é a junção de um verbo mais uma preposição, onde a preposição altera o sentido do verbo, ou seja, a junção da preposição e do verbo faz com que um segundo verbo tenha sentido. Porque muitos verbos são compostos de preposição e verbo. Por quê? Break é quebrar. Down é o sentido para baixo. Fica meio confuso se você tentar traduzir. Quebrar para baixo? Não. Portanto, o significado de to break down é parar de funcionar. Portanto, a construção do presente perfeito é sujeito, auxiliar have ou has, dependendo do sujeito, mais o passado particípio do verbo principal. Portanto, eu alterei break e não a preposição. Tá? Por quê? Porque o passado particípio do verbo break é broken. Portanto, a frase My car has been broken down. Correto? Agora, façamos análise. Ao falarmos meu carro parou de funcionar, eu vou pegar a frase em inglês e traduzi-la ao pé da letra. Meu carro tem parado de funcionar. Fica um pouco estranho, mas faz sentido. Então o que acontece? Quando você fala meu carro tem estado parado, ou seja, quando você fala my car has been, meu carro tem estado ou meu carro tem sido, presume-se que parou de funcionar é o estado da qual o carro se encontra. Ou seja, houve uma pane e o carro parou de funcionar. Por essa razão, você coloca em estado. Você diz my car has been e não my car is. Porque você está falando que o seu carro encontra-se em estado parado. Ou seja, ele tem parado de funcionar. Ou seja, ele não sai do lugar. Precisa de um mecânico, de um guincho. Vocês percebem? É interessante isso. Porque ao falarmos desta forma para um americano ou qualquer nativo que fale a língua inglesa, você consegue ser entendido. Por isso que é extremamente importante o comparativo da língua portuguesa com a língua inglesa, para que você saiba como reportar para uma pessoa que não fala a sua língua. É muito interessante isso. Não é simplesmente você pegar a palavra e traduzir, não. Você precisa saber o porquê que você está falando daquela forma. Consequentemente, você sabe que a pessoa entendeu aquilo que você gostaria que ela entendesse. Vocês perceberam? Portanto, ao falarmos my car has been broken down, podemos traduzir o meu carro parou de funcionar. Mas a pessoa que ouvir a frase vai entender que o seu carro precisa de um guincho, ou de um mecânico, ou precisa de ajuda.
você consegue passar a informação. Muito interessante isso. Nos próximos vídeos, eu vou estar falando um pouco mais a respeito do presente perfeito, que é um ponto gramatical que apresenta muitas dúvidas em relação à sua compreensão. O meu nome é Márcio Antunes, eu sou professor de inglês particular e tradutor e intérprete aqui na Império Com, falando no canal do YouTube.